Oi pessoal, aqui é o Giuseppe de volta e hoje eu queria tratar com vocês de um aspecto um pouco mais prático do que os assuntos que nós temos tratado nos últimos vídeos, que é a carta de encaminhamento. Vocês sabem o que é isso? As cartas de encaminhamento, como o próprio nome diz, são as cartas de apresentação de um trabalho, de uma proposta de publicação de um determinado grupo de autores ao editor de uma revista. Em inglês, essa carta é chamada de cover letter e, em termos gerais, esse documento explica do que trata aquele trabalho. Bom, eu acho importante comentar com vocês sobre a carta de encaminhamento e qual deve ser a sua natureza, até porque esse não é o tipo de documento a que a gente tem acesso quando os artigos são publicados. Então, esse é um documento de circulação interna. Geralmente, quem tem acesso a ele é o autor correspondente e o editor da revista, o que faz com que nós não tenhamos muitos exemplos para consultar sobre o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Mas com base no editorial de um periódico importante, eu vou deixar o link aqui embaixo junto com a descrição do vídeo, nós temos acesso à opinião de um dos editores associados dessa revista e eu acho que alguns aspectos importantes que aparecem nesse editorial valem a pena ser comentados aqui. Os autores costumam preparar um resumo que é muito similar na sua forma àquele resumo que aparece no próprio artigo, mas essa não costuma ser a melhor forma de a gente apresentar o trabalho ao editor. E por quê? Porque, via de regra, a não ser que a gente tenha sorte ou nós estejamos tratando de um periódico muito especializado, o editor não é exatamente um especialista no tema do trabalho. Portanto, nós não podemos esperar a priori que o editor esteja inteirado de todos os aspectos que compõem aquele trabalho. Ou seja, quando nós publicamos um artigo, nós estamos pensando num determinado público. E a formação daquele público não é necessariamente a formação do editor da revista. Então, quando vocês forem escrever a carta de encaminhamento, levem em consideração esse aspecto. O editor não é obrigado a ser um especialista no tema de trabalho de vocês. Mas lembrem-se que ele tampouco é um leigo dentro do escopo da revista, senão não seria o editor, não é mesmo? Então nós temos a tarefa de, ao preparar a carta de encaminhamento, encontrar um meio termo entre aquela história que nós contamos no próprio artigo, que é destinada a especialistas, e a história que a gente contaria a um leigo. A carta de encaminhamento deve se situar em algum ponto entre esses dois extremos, de forma que o editor possa conceber qual é a ideia geral do nosso trabalho e, a partir desse entendimento, primeiro, decidir se a nossa proposta de publicação é adequada para o escopo daquele periódico e, em segundo lugar, escolher um conjunto de revisores que seja o mais adequado para julgar aquele trabalho. Pessoal, eu não tenho acesso à estatística de todos os periódicos do mundo, mas tem vários periódicos importantes que demonstram essas estatísticas continuamente e, nesses casos, o que a gente vê é que mais ou menos metade de todos os manuscritos que são submetidos a esses veículos são barrados pelo editor. Portanto, a carta de encaminhamento pode ser um documento decisivo no desfecho daquele trabalho. Este documento pode ser determinante para que aquele trabalho siga para revisão pelos pares ou seja rejeitado já pelo próprio editor. Bom, se essa dica foi útil para vocês, deixem o like, inscrevam-se no canal, compartilhem e comentem aqui embaixo. Um abraço e fiquem bem.